Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Ó, já tá com saudade, hein? Hoje nós estamos aqui para fazer atividade de história, tá? A partir da página 31 e a gente encerra a atividade de história hoje, tá? Olha só, página 31 a gente vai falar da cana-de-açúcar e a riqueza doce do Brasil. A gente falou na última aula sobre a riqueza do Brasil, que foi extraída pelos portugueses, né, daqui, que foi o pau-brasil, né, a árvore do pau-brasil. Hoje nós vamos falar da cana-de-açúcar e vamos falar também do café, outro tipo de riqueza que foi muito explorada, levada para Portugal, né, foi vendida, né, nessa atividade de comércio para Portugal. E aí a gente perdeu muito, a nossa paisagem foi muito modificada por causa disso, tá bom? É isso que a gente vai falar, ó. Diz aqui, a partir de 1530, a agricultura começou a ser praticada pelos portugueses no território brasileiro. Eles iniciaram o plantio da cana-de-açúcar, né, nas áreas do litoral, principalmente Nordeste e Sudeste. E, contudo, para cultivar a cana-de-açúcar era preciso uma grande área de terra e por isso diversas áreas florestais foram destruídas. Então, a gente já tinha, né, essa terra fértil, sempre teve uma terra boa para se plantar, né? Então, eles aproveitaram isso e começaram a explorar essa terra. E aí desmataram, né, várias partes da terra que a gente tem, né, várias extensões para que eles pudessem plantar. E aí aqui no livro, ó, árvores foram derrubadas, né, para construir as casas deles. Aqui no livro, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, a gente tem essa foto aí no seu livro, que é a foto de uma estrutura, ó, como era feito, né, ó. Aqui provavelmente havia vegetação, eles tiraram a vegetação, né, arrancaram a vegetação para construir as suas casas e fazer daquele local ali um lugar próprio para esse cultivo, para esse plantio. Aí se você for ver aqui o que a gente já falou, ó, próximo do rio, tá vendo? O rio, porque era necessário para os gados beberem água, para que eles pudessem beber água, para poder irrigar a plantação. Aqui, ó, a plantação, tá vendo? Plantação de cana-de-açúcar. E aqui ficava a casa principal, onde as pessoas moravam, né? Normalmente era o senhor, né, que morava lá. Aqui normalmente era a senzala, onde ficavam os escravos. E essa aqui de baixo era a produção, onde fazia, né, o melado da cana-de-açúcar, o próprio açúcar, né, que eles vão desenvolver para levar embora e sempre perto do rio, que era essa importância que a gente falou, ok? Então, essa produção de cana-de-açúcar foi muito importante para Portugal, para o desenvolvimento, mas também destruiu muito o Brasil em si. Hoje, né, basicamente, a gente tem o café, a gente tem os cereais, né, soja, milho, como base para a sustentação do país. Então, primeiro veio o pau-brasil, a cana-de-açúcar e agora o café, que era algo também rico, né? O Brasil tinha muito café e a plantação de café era extensa. E a gente vai ver aqui, ó, antes cultivado apenas em roças, há mais de 200 anos, o café passou a ser plantado em grandes fazendas, mais ou menos igual aquela fazenda ali do engenho ali que a gente viu, o engenho próximo ali que a gente viu, próximo do rio, próximo as casas que eram desmatado ali o local para eles construírem e se fixarem ali. Então mais ou menos também era assim no café. Muitas florestas foram devastadas, né, como também para a plantação da cana-de-açúcar, né. O cultivo desse produto se desenvolveu principalmente no estado da região sudeste. Então o café é característico da região sudeste, principalmente aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Espírito Santo. Você vai ver muita produção de café. É característico daqui, da nossa região, que a nossa região é sudeste. Atualmente o café é consumido em muitas partes do mundo, mas o Brasil começou a produzir na sua maioria para depois ser vendido na Europa. Então, eles extraíam o café daqui, olha como é que legal aqui as fotos, né? O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo, aqui ó, plantando, aqui eles fazendo, né, a colheita do café, ó como é que era produzido. E aqui eles colocando em navios para ir para a Europa. O café
característica do Brasil. O Brasil é um dos maiores produtores de café, tá? Não só de café, hoje em dia de soja também, né? Como eu falei, do milho. O que acontece com o Brasil? O Brasil produz muito café, vende para a Europa, ok? Se o Brasil tem muito café, o certo era para que nós, que moramos no Brasil, tivéssemos o café, né? Tivéssemos o café em abundância. Por que isso não acontece? Por que o café é tão caro? Por que a soja é tão cara? Por que o milho é tão caro? Por causa justamente da questão política, governamental. O que eles fazem? Eles extraem o café daqui, leva para a Europa, vende para a Europa, tá? Vamos lá, vou dar um exemplo. Eles tiram o café daqui e vendem o saco, um sacão, vamos dizer assim, a R$10 para a Europa, ok? E aí, quando a gente vai comprar café, a gente compra café da Europa. E aí a Europa vende pra gente por R$20. Estou dando um exemplo assim. Então você vende bem barato e depois você compra, né, mais caro. Isso é uma política que prejudica a população. Só facilita a vida daqueles que estão lá em cima, né? Governadores, políticos. Então isso é muito complexo no Brasil. Em vez de a gente comprar o café aqui mais barato, né? Se ele vende a R$10 para a Europa, ele devia vender a 5 para a população. Mas não é isso que acontece. Quem manda são as grandes empresas, são os grandes, né, negócios. E infelizmente acontece isso. Não só no café, mas em várias outras situações, como o próprio açúcar, que a gente vende para fora, compra de fora. A carne, a gente vende a nossa carne, né, que a gente tem muito gado, para fora e compra de fora bem mais caro, né, das empresas de fora, por exemplo, empresas de carnes aí conhecidas. Então isso é ruim para o Brasil e é uma das políticas que atrapalha o desenvolvimento do Brasil, ok? Então a gente falou aqui mais ou menos do café. Acho que a tia passou aqui. A atividade aqui, ó, que a gente vai fazer agora, né? Ó, de que forma as plantações de cana-de-açúcar e de café foram modificando a natureza brasileira? De que maneira? O que aconteceu? O que tiveram que arrancar, tirar para poder construir isso aí e prejudicando, né, a vegetação natural? Você vai colocar aqui, a gente já até deu a resposta, né? No 2, assinale a alternativa que apontam semelhanças entre a produção do açúcar e a produção do café, né? A produção de cana-de-açúcar e a produção de café, aconteceram coisas semelhantes. Por exemplo, desmatamento. Aconteceu em um e aconteceu no outro? Aconteceu. Então você vai marcar e vai observar os outros aqui para marcar. Aí aqui tem uma atividade que você vai ler o textozinho, ó, escravizados, trabalhadores livres, tomavam a bebida por volta das 5 horas da manhã com pedaços de angu frito. Depois, às 10 horas, tomavam café acompanhado de feijão, carne seca e mandioca. Às 17 horas, passaram a jantar pirão de mandioca e pedaços de rapadura, servidos novamente com mais café. Então, culturalmente, o Brasil consome muito café, né? Também por aqui ter bastante café. Então, vamos lá. De acordo com o texto, assinale o momento em que o momento do dia em que as pessoas tomavam café. Que dia que eles tomavam café? De manhã. Hoje a gente toma café mais de manhã e mais à tarde. Mas antigamente era diferente, eles tomavam muito mais café quase que o tempo todo. Você vai marcar aqui. E na 2, a resposta é pessoal. A respeito do consumo de café em sua família, responda as questões abaixo. Você e sua família têm hábito de beber café? Né? Normalmente as crianças tomam mais Nescau, mas quando a gente vai amadurecendo, ficando mais velho, a gente vai tirando o Nescau e começando a consumir mais café. Mas tem até crianças que bebem café. Em que momento vocês bebem café? No almoço, na janta, café da manhã, café da tarde? E interessante que até o nome da refeição já começa com café, né? Café da manhã, café da tarde. Que alimento você consome, que alimentos vocês consomem com a bebida? Eu gosto de café com leite, café com pão. Você vai colocar aí, tá? A resposta é pessoal. E aí a gente vai falar da agricultura brasileira atualmente, que a tia já falou um pouco, né? O país ele é abundante, né, nos recursos naturais que contribuíram para o desenvolvimento da agricultura. Por quê? Ele tem água, ele tem clima favorável, ele tem grandes extensões de terra férteis é terra que produz, ok? Tem lugar que você planta e não produz,
mas no Brasil é uma terra fértil. Além de ter uma terra que produz, tem bastante água para irrigar, né, essa plantação, e tem um clima favorável. O clima ele não é nem tão quente e nem tão frio, né? Então, isso para plantação, a gente tem até aqui o exemplo das máquinas, para questão da plantação, é muito favorável. Então, assim, há 50 anos atrás, a maioria dos agricultores brasileiros não utilizavam máquinas em suas plantações. A partir de 1970, a agricultura brasileira se modernizou com o uso da máquina, da tecnologia, que aumentou sua produção. Como a gente está vendo aqui, e se a gente for ver, vários outros tipos de máquinas, né? E aí, muito trabalho que era feito com a mão, né, do homem lá, do trabalhador, foi substituído pelas máquinas, né? A máquina vem, ó, limpando tudo aqui, ó, muito legal essa máquina. Ela vem já limpando, tirando. Tem uma que não está aqui na foto, que ela até já vai saindo separado os grãos. Então isso aumentou mais ainda a produtividade. E a gente vai ver que além da cana-de-açúcar e do café, né, que é algo comum aqui, né, desde o começo, o pau-brasil, com a exploração dos portugueses, acabou diminuindo e a gente acabou não tendo tanta árvore assim para poder trabalhar. A gente ficou com a cana-de-açúcar e ficou com o café daquela época. E depois a gente começou a produzir a soja, que eu já tinha falado aqui, o milho, o trigo, o eucalipto, o algodão, o feijão, o arroz e a laranja. Ou seja, baseado nesses produtos aqui, se a gente for observar, tudo isso era para ser barato para o consumo para nós. Mas acaba sendo muito caro, além dos impostos que são colocados, impostos sobre os impostos, né? Um sobre o outro. E aí, às vezes, é igual o pão, a gente paga 10 centavos, né, num pão, mas ele custa 2 centavos. O resto é imposto em cima do nosso produto. E aí, são produtos consumidos internamente e muitos deles também são vendidos para outros países, tá? A gente vende muito para os países de fora porque, por exemplo, a Europa é muito frio. Então, eles quase não têm como produzir. A África ainda é um país assim, meio termo, mas também lá é muito quente, né? Se a gente for para outros lugares, como a Ásia, também é muito quente. Então, assim, tem países que são extremamente frios, outros extremamente quentes e acabam não tendo esse clima agradável que tem o Brasil. Por isso, a nossa produção é maravilhosa. Aqui, a gente tem aqui, ó, na atualidade, muitas pessoas dão preferência para comprar alimentos orgânicos. A gente já está falando já de outra coisa, né? Porque a gente tem os alimentos que não são orgânicos e os alimentos orgânicos. Esses alimentos orgânicos, ele está crescendo agora. Por quê? Com a quantidade da produção em massa, em ter que produzir muito, acontecia muito de ter pragas, né, na plantação. Então começou a ser colocado veneno, agrotóxico, a gente fala agrotóxico, né, mas na verdade é veneno. Começou a ser colocado veneno para matar os bichos que iam para a plantação. E esse veneno, com o tempo, a gente consumindo, isso acaba prejudicando a saúde. Pode desenvolver câncer, pode desenvolver outras coisas. Então o que acontece? Existe agora, e está crescendo, a questão dos orgânicos, que são alimentos, eles são produzidos em menor quantidade, né, para o produtor poder tomar conta ali, né, ver se tem bicho, ele vai lá, mata e tal, mas não é colocado veneno, não é colocado agrotóxico, que faz muito mal à saúde. Então, muita gente está consumindo esse produto, ele é mais caro, claro, né, porque ele é desenvolvido em menos quantidade, ele é mais caro, mas também é mais saudável e vale a pena, principalmente pra gente aí que tá fazendo dieta, ó, vale a pena, tá bom? Então aqui, ó, a gente tem umas perguntinhas bem legais, ó. De acordo com a leitura e a imagem de seus conhecimentos, marque com X as informações verdadeiras. Aqui a máquina aqui, ó, eu falei que eu tinha visto ela em algum lugar, ó. A máquina vai passando, vai recolhendo, ó. A máquina vai passando, vai recolhendo o trigo, né, ou milho, seja o que for, e já vai lançando aqui, ó, não sei se dá para enxergar direito aí no seu livro, ele já vai lançando, porque a imagem não está tão legal, mas ele já vai lançando as sementes separadas aqui dentro do container. Então, assim, para muito facilitar a vida do produtor, ok? Você vai ler a imagem, vai marcar X naquela que é verdadeiras, ok? E aí, finalizando, a gente tem aqui um resuminho bem pequenininho daquilo que a gente estudou.
E aí você vai copiar esse resuminho, como sempre, no caderno, para fixar o conteúdo e aprimorar a sua escrita, ok? Então a gente está encerrando hoje o livro de História, né? O volume 2, né? Vai vir aí o volume 3, o volume 4 até o fim do ano, se Deus quiser. E que a gente possa estar dentro da sala de aula, se for, né, tudo com segurança, a gente conseguir voltar diante dessa pandemia. Esse é o nosso desejo, né? Esse é o nosso propósito, mas confiando de que tudo vai dar certo, tá bom? Deus abençoe sua vida e sua família, um grande beijo, e até a próxima aula.